Pessoal, vou mostrar para vocês, né, como faz o relatório 3 de dinâmica dos fluidos computacional. Então, a questão 2, para o estudo de perda de carga, que foi o que vocês já fizeram presencialmente, né, na bancada, agora, usando o FlowFD, determine a perda de carga e o fator de atrito em um tubo de 20 milímetros de PVC experimentalmente. Então, vocês já fizeram essa parte. A próxima etapa é determinar a perda de carga e o fator de atrito utilizando o FlowFD. Compare os resultados. Então, na primeira etapa, a gente vai avaliar os resultados experimentalmente. Então, eu peguei aqui o relatório de um grupo, certo? Em que o grupo tem os dados correspondentes ao tubo liso de meia polegada, que são os 20 milímetros, certo? A espessura, ou o diâmetro interno do tubo, 17 milímetros, tá certo? E os dados, né, usados aqui de altura, volume, eu peguei um valor intermediário, atividade de vocês e depois fazer para os outros pontos que vocês mediram, certo? Então, o que eu fiz, né? Montei no ES aqui todo os parâmetros de cálculo. Então, o diâmetro, 17 milímetros, certo? A espessura, aqui ó, de 207 milímetros, a largura, e de 298 milímetros, né? Então, 207 e 298. No caso, a altura específica aqui, ó, é 250 milímetros. Então, aqui, ó, são 0,250 milímetros. O L é o comprimento do tubo. Comprimento do tubo, 1,364 metros. Então, aqui, 1,364 metros. O tempo foi de 20,69 segundos. Então, o tempo aqui, 20,69 segundos. Então, ó, com esses dados, ó, eu calculo o volume, dividindo pelo tempo da vazão volumétrica. Aqui eu converti para a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo por metros cúbicos por hora. E aqui é a velocidade média de escoamento, certo? Aí para perda de carga, ó, as alturas, né? Então aqui, ó, altura 1, 0,915, 0,915 e a altura 2, 0,110, certo? Então aí eu calculo aqui a perda de carga e com a perda de carga, com a velocidade, eu calculo o fator de atrito. Para isso eu preciso das propriedades, então considerei que a água está a 25 graus, vai dar praticamente 997 aqui a viscosidade, a densidade e a viscosidade semelhante a isso. Dá para calcular o número de Reynolds, considerando que o PVC é um tubo liso, o epsilon é zero, usando a equação de Colebrook eu calculo o fator de atrito, que eu chamei de FC, né, que é o teórico, certo? Eu chamei C por algum motivo, mas não lembro qual. E aqui o FC me dá o HL, né? O HL C, certo? E aí eu vou ter depois os resultados, né? Obtidos. O fator de atrito obtido no CFD e o fator obtido, a perda de carga obtida no CFD. Se está tudo correto, eu posso calcular isso aqui e obter os valores, né? Então, o que vai acontecer, ó? Vamos comparar aqui, né? Vazão. Então, ó, vazão, né? Vazão volumétrica, 0,0007454, ou 7,4 vezes 10 a menos 4, né? Então, se olhar na tabela aqui, 7,4 vezes 10 a menos 4. Então, essa aqui é a vazão. A perda de carga, HF, ó, 0,805. Então, HL, ó, 0,805, certo?
Aqui não tem mais informações, mas acredito que esteja correto, né? Em algum lugar aqui tem tempo, enfim. Consigo então calcular os dados. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O HL e o FL, né? O FL obtido, o F obtido a partir dos dados experimentais. Considerando que eu fosse fazer um tubo liso, né, usando a expressão de Colebrook, o F daria 0,01989, certo? Então ele é dimensional, vou tirar aqui, certo? Então esse aqui é o F medido, esse aqui é o F estimado, certo? Se a gente calcular essa diferença, né? Então a diferença percentual do F vai ser o valor de F menos FC dividido pelo FC absoluto para dar positivo, FC, considerando que FC é o valor correto. Então, ó, vou ter uma diferença percentual, ó, de 8% entre o que foi medido e o que deveria acontecer, certo? Então, isso aqui é usando o EES. Agora eu vou fazer no FlowFD. Então, aqui no Solid, eu vou desenhar praticamente tubo de PVC, certo? Lembrando que o tubo de PVC, ele tem 20 milímetros, né, diâmetro externo, a espessura de 1,5 milímetros e 17 milímetros internos. Então, vem aqui, ó, vou criar um novo, certo? Nesse caso, ó, eu vou criar uma montagem, porque na montagem é onde aparece o Flow Analysis aqui. Então, eu vou criar agora o desenho, né? Então, aqui eu vou usar o Pathfinder para eu ver as coisas que estão linkadas. Vou salvar. Vou chamar aqui, ó, de tubo de 20 milímetros, certo? Então, aqui é a montagem. Dentro do tubo de 20 milímetros, eu vou salvar os arquivos. Aí eu vou aqui no início, ó, e eu vou criar uma peça no local, que vai ser meu tubo. E aí eu desenho um tubo. Então, eu vou aqui, ó, criar peça no local, coincidir com a origem da montagem. Vai ser uma peça, certo? Vai ser o tubo de 20 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Ó? Um rascunho, usando aqui o método ordenado para desenhar, tá? Se quiser, se o seu estiver aí no síncrono, né? É só você apertar o botão direito e fazer a transição para o ordenado. O meu já está no ordenado. Então, vou aqui, ó, rascunho. Vou escolher aqui a vista na direção X, tá? O tubo vai ficar no comprimento em X positivo. E aí o tubo tem 20 e 17, né? Então aqui, ó, 20 milímetros, né? Aqui, 17 milímetros é o tubo de PVC. E o tubo de PVC, ó, no sentido de X positivo, ó, ele vai ter, certo? Ó, o comprimento na direção X de... Cadê o L aqui? L de 1.364 milímetros, né? Então, 1.364 milímetros, certo? Esse é o comprimento do tubo. Concluir, cancelar, vou salvar e vou fechar aqui para voltar para a montagem.
Então aqui eu volto para o ambiente de montagem, né? Então no ambiente de montagem, está lá meu tubo desenhado. Agora eu vou para o Flow Analysis. Então vou fechar essa daqui que eu já desenhei meu sólido e vou colocar aqui o Flow FD Analysis, certo? Eu vou criar o projeto aqui. Para fazer isso, eu vou no Wizard. Então aqui eu vou chamar de tubo 20 milímetros, Reynolds igual, se você olhar no ES aqui, meu Reynolds é de 62.500, certo? 62.500. Então, Reynolds 62.500. Deixar aqui no sistema internacional. Vou para frente, ó. Escoamento de fluido. Análise, né? Escoamento interno. Certo? Ele vai identificar, reconhecer a geometria, vai excluir cavidades. E aí aqui, ó, vou escolher líquidos e vou procurar água aqui, ó. A água, certo? Escoamento laminar e turbulento, certo? Sem cavitação, então não vou marcar cavitação. A rugosidade, ó, eu ajusto aqui, ó. Como é um tubo liso, a rugosidade 0, certo? Então eu não vou colocar rugosidade nenhuma aqui, vou deixar 0. As condições aqui, se vocês repararem, ó, no ES, ó, eu usei condições em que a temperatura é 25 graus e a pressão atmosférica em Campo Grande é 96 kPa. Não vai fazer muita diferença. Se vocês olharem aqui, ó, o Rho deu 997 e a viscosidade deu 0,0008905, certo? Um pouco diferente só desse valor aqui da viscosidade que foi usado no experimento. Então, provavelmente por causa da temperatura. Então aqui, ó, eu posso mudar se eu quiser, tá? Considerar que a pressão atmosférica é 96.000 e aqui vai ser 98, né? 25 Kelvin, 25 graus para Kelvin. E finalizar, certo? Aí o que ele fala aqui, né? Que o volume, o reconhecimento do volume falhou porque ele não tem fechamentos, né? Então aqui ele pede para colocar um lid, né? Uma tampa. Então existe aqui, ó, a ferramenta Tools aqui, ó, para você criar as tampas, né? Então aqui ele vai falar, olha, criar uma tampa, né? Então vai ser uma tampa para fechar o escoamento na entrada. Então vai ser nessa face aqui. Vou deixar ele com 1 milímetro de espessura, para não fazer diferença no meu comprimento. Certo? Ele vai criar um lead aqui, uma tampa, e vou criar uma outra tampa aqui no final também, ó. Então, obrigatoriamente eu tenho que criar essas tampas, ó. Criar lead nessa face com 1 milímetro e vou finalizar. Então agora ele está com o lead aqui no final. Então a geometria tem, ó, o tubo, a entrada e a saída, e o tubo com rugosidade superficial de 0, né? Hidraulicamente liso. Então agora eu não vou usar mais o Pathfinder aqui, ó. E aí o domínio computacional já foi estabelecido baseado no diâmetro do tubo. Se você quiser alterar alguma coisa depois aqui, você pode, né? Você pode editar a definição e fazer as alterações. Nesse caso aí é um domínio computacional 3D mesmo, certo? E
Agora eu vou criar as condições de contorno. O que eu vou considerar como condições de contorno? Que eu vou ter uma vazão. Eu posso escolher uma vazão volumétrica de 0,0007454 e calcular a velocidade média. Ou eu posso usar uma velocidade média, calcular a vazão volumétrica. Certo? Usar os parâmetros dentro do software para fazer isso. Eu vou usar a vazão volumétrica. Certo? Então, vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo, 7,454 vezes 10 a menos 4. Então, ó, eu venho aqui, ó, em condições de contorno, certo? Que é, ó, uma entrada, um fluxo, uma vazão mássica, uma vazão volumétrica de entrada, certo? E ela vai ser, ó, quanto que eu falei? 7,454 e a menos 4 metros cúbicos por segundo, certo? Fluxo uniforme de entrada e o eixo de referência em x, na direção x aqui, certo? E aí, ó, vou dizer que a vazão volumétrica, ó, tá aqui na face frontal do tubo de entrada, ó. Nessa, ó, se eu desligar o tubo, né? Aqui, ó. Eu posso desligar o tubo, só para vocês verem como que tá, ó. Olha lá, ó. Essa aqui é a tampa, né? Então, o que eu quero, ó? Eu quero que a vazão volumétrica esteja nessa parte frontal da tampa, ó. Certo? Então, aqui é a parte traseira, aqui é a parte frontal. Então, aqui, ó, na direção X. Qual a vazão? Essa aqui, estabelecida pelo experimento. Então, primeira condição de contorno. Certo? Então, aqui ele está aqui. Ele deu um erro aqui, mas depois ele vai recalcular o domínio computacional e ele ajusta. Então, a vazão volumétrica. A outra condição é a condição de saída, né? Então, na condição de saída, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma condição em que a pressão total, certo? Que seja a pressão atmosférica mais a manométrica, seja igual à atmosférica, ou seja, pressão zero, né? Como se o escoamento tivesse liberado, certo? Então, aqui, ó, eu vou também escolher, né, a pressão aqui nesse disco da frente da tampa final. Então, aqui eu espero. Quando aparecer o mouse, eu clico o botão direito e escolho o disco da frente. Certo? Pressão também na direção X aqui. Então, pressão atmosférica. Certo? Então, ó, o que vai acontecer? Ó? Se vocês olharem, se a gente olhar o tubo, né? Tubo de... Cadê a visão frontal aqui? Aqui, ó, visão frontal, né? Ó, o tubo tá aqui, né? Se eu quiser mostrar o tubo, ele tá aqui. Na entrada do tubo, tem a primeira condição de contorno, ó, que é a vazão volumétrica na face de entrada e a pressão de saída, que é a pressão atmosférica. Com a vazão de entrada e com a pressão de saída, eu preciso saber a pressão de entrada, certo? Com a pressão de entrada, eu calculo a perda de carga. Então, eu tenho essas duas condições. Então, aqui, olha, de uma maneira muito simples, né? Por exemplo, se eu quiser calcular... Aqui são as coisas que eu quero encontrar, são os objetivos. Então, por exemplo, eu quero saber a velocidade média na direção X. Ó. Então, venho aqui, ó, botão direito nos objetivos e vou colocar aqui, ó, velocidade na direção X. Ó. Então, vai ser a velocidade média, né, de escoamento, certo? Então, aqui, ó, qual que é a grandeza global, né, e o número. Então, aqui vai ser a velocidade em X, ó, certo? Só aí eu já consigo avaliar se o meu
meu programa aqui tem algum sentido físico, né? A malha, ó, ela vem configurada aqui com uma qualidade 3, né? Então, refinamento 3, eu posso aumentar o refinamento. Lembrando que se eu aumentar o refinamento, acaba diminuindo, aumentando o tempo de processamento. Então, eu vou deixar no 1 aqui, que é a malha mais grosseira, certo? E vou simular uma vez aqui para ver o que acontece. Então, vai fazer um cálculo. Aqui ele vai pedir para resetar a meu domínio computacional, certo? E aí, se eu tivesse feito alguma configuração específica e não quisesse modificar, eu poderia clicar não aqui, mas nesse caso não tem problema, né? Tudo padrão. E aí ele abre uma segunda janela para rodar e indicar se tem algum erro, certo? Então, como a malha está bem grosseira, né? Então, ele, em 40 iterações ele roda. E como a malha tem poucos elementos, ela roda rapidamente. Então, a velocidade média, ó, de 5,16 metros por segundo, né? Que se a gente olhar aqui no programa, ó, era para ser em torno de 3,28, né? Então tá uma velocidade bastante diferente ainda, né? Então eu posso refinar a malha aqui para ver o que acontece, para ver se ela se aproxima desse valor, né? Ou se não tem algum outro erro em relação à programação, né? Então novo cálculo, ele vai fazer o novo cálculo, ó, e aí aqui ele vai rodar, ó, e aí com o novo cálculo ó, ele já cai para 3,44 metros por segundo, né? 3,44, ó, já se aproximou mais dessa velocidade, mas ainda parece que está um pouco afastado. Então eu posso refinar mais uma vez, né? Então isso é uma prática comum, você vai refinando a malha à medida que o processamento vai acontecendo e aí você vai avaliando se esse valor vai convergindo para um valor que você conhece. Então aqui vamos rodar de novo, né? Aqui tá tranquilo porque tá rodando rapidamente, né? Esse gráfico você pode marcar aqui o que você quer que ele mostre no gráfico, né? E aí ele vai criar esse plot, né? Esse gráfico. Aqui, ó, ele já está se aproximando ó, de 3,31, né? Mais ou menos o que eu esperava aqui do ES, né? 3,28 para 3,31 já é uma boa aproximação, né? Uma outra coisa que eu posso fazer, que isso já vai também um pouco da experiência, é fazer um ajuste manual aqui. Por exemplo, ó, nas divisões em X, né, os números de elementos em X aqui, ó, estão dividindo em 186. Né? Então, se eu botasse aqui 4 e voltasse aqui, ele é para 280, certo? Só que eu posso dividir ele tanto em X quanto em Y e Z. Então, eu posso vir aqui, né, deixar 3, e, por exemplo, aqui, em vez de 2, eu vou dividir em 6 elementos. 6 vezes 6. Qual é o número de elementos? 6 vezes 6 vezes 186. Certo? Então, aqui tem outros refinamentos, mas são para geometrias mais complexas. Certo? Então, aqui eu tenho uma malha um pouco mais refinada. Então, se eu rodar de novo, aqui, ó, ele vai me dar uma velocidade, né? Em poucas interações, ó. E o valor se aproxima de 3,35, que é mais ou menos o 3,3 que eu tenho aqui, certo? Não é exatamente o mesmo valor, porque aqui é uma simulação aproximada, mas me dá um escoamento com uma velocidade média próxima que eu esperava, né? Então, esse é o básico, certo? Aí aqui, ó, agora eu posso investigar outras coisas. Por exemplo, ó, eu quero agora eu quero um objetivo ó, de superfície, certo? O que é o objetivo de superfície? Ó? Eu quero determinar, melhor, vou botar aqui um de volume. Ó. Eu quero determinar ó, a pressão total média, certo? Nesse volume aqui, ó. Quem que é o volume que eu quero usar? É o volume da tampa. Qual é a pressão
total na tampa, certo? Então eu venho aqui, vou desligar meu tubo, e aí eu escolho o lead aqui como o volume, certo? Então ele vai criar, ó, acho que aqui não pode ser volume, tem que ser face. Então não tem problema, vem aqui, ó, que seria uma surface, né? Então aqui, ó, pressão total média nessa face, né? Então botão direito nessa face. Então aqui eu tenho, ó, a pressão nessa face. E vou uma segunda pressão, uma pressão total também, né? Tem que lembrar que se eu pegar estática, é estática, se eu pegar total, é total. Aqui eu venho aqui no outro lado e escolho a face. Calma. Ixi, eu peguei pressão dinâmica aqui. Cliquei errado. Então vou deletar ela. Vou clicar aqui em superfície. Pressão total média. E vou escolher a face, né? Então aqui, ó, plano da frente, né? Certo? Então as duas pressões, ó. Uma pressão é a pressão aqui na entrada do tubo. A outra pressão é na saída do tubo, que é exatamente o que a gente fez no laboratório. Botou uma tomada de pressão aqui e uma tomada de pressão aqui. Essa diferença vai me dar a perda de carga, certo? Então, essa é a informação que eu quero, né? Então, se você rodar agora, né? Fazendo um novo cálculo, ele vai me dar a velocidade. E ao mesmo tempo que ele me dá a velocidade, ó, ele poderia me dar as outras também, ó, as pressões, né? Uma pressão lá na ponta é zero, né? Certo? Não é que é zero, ela é 96 kPa. E na entrada ela é maior, que corresponde à energia de pressão para produzir o escoamento. Certo? E a diferença entre elas é causada pela perda de carga. Certo? Então aqui o valor está em Pascal, né? Então eu meço a pressão antes e a pressão depois, usando a pressão total. Aí aqui também dá para fazer o seguinte, ó. Inserir uma equação, ó. Então a equação, ó, ela vai ser uma expressão em que ela vai pegar o valor, ó, da pressão total de entrada, subtrair da pressão de saída, certo? Isso aqui está em Pascal. E se eu pegar essa diferença de pressão, né, e olhar aqui nas equações, ó, se eu fizer a diferença, né, eu vou ter, ó, a perda de carga. Só que a perda de carga aqui está em metros de coluna d'água. Então, se eu quiser obter em metros de coluna d'água, eu tenho que usar que o P é igual a ρgh. Então, eu tenho que dividir por G, ρg, né? Então, tem que dividir por ρg. Então, vem aqui, ó, dividido o ρ 997 vezes o G, que é 9,81. Certo? Então, essa equação aqui, ela vai me dar a perda de carga, ó. Então, aqui vai ser o HL, ó. O HL, né, que eu obtive lá. E isso aqui vai ser um comprimento, ó. Então, eu vou botar um L de lente aqui. Cadê? Aqui, ó, lente, para dar metros. E vou finalizar aqui, ó. Então, aqui ele vai me calcular a perda de carga, certo? Então, na hora que eu der o run, fazer um novo cálculo.
Aqui ele vai me dar a diferença de pressão, mas eu posso incluir, né, o HL, certo? Então, o HL aqui, ó, deu essa linha azul, né? Deu 0,772, né? E aí a gente tem o resultado numérico, né? E o HL é 0,805, né? Então, 0,772 para 0,805, né? Então, ó, esse HL aqui, ó, para essa simulação, né? Posso ver se isso dá uma melhorada, por exemplo, se eu refinar um pouco mais meu modelo aqui, ó. Se eu vim aqui na malha, né? E aumentar o número de elementos aqui, vai que melhora alguma coisa, né? Então aqui eu vou... Só que provavelmente vai demorar mais, né? Para resolver. Então vamos ver o que acontece, né? Olha lá, as três curvas, né? E aí ele está fazendo as interações. Ixi, Maria. O HL variou bastante. Ver se em algum momento ele permanece constante. Bom, então ele fez aí 210 interações, né? E o valor que ele chegou aqui foi em 0,770, né? Acho que não mudou muita coisa. Se eu refinar mais, ver se ele continua dando aquele... Aqui, ó, ele dá o número de células, né? Então são 218.144 células, certo? O tempo aqui esperado, né, em torno de 7 minutos para fazer a conta. E aí, como ele está agora muito refinado, né, ele realmente vai demorar um pouco, então eu vou pausar o vídeo e voltar depois que ele convergir. E aí eu vejo o tempo que deu. Então aqui convergiu, né? Então, ó, 3,29, 0,794 e só, né? Então aqui eu posso vir, ó, e anotar os valores de perda de carga da comparação, né? Então, ó, o HL aqui, bom, deu... Deixa eu mostrar aqui o valor médio, né? Então, se você olhar aqui nos resultados, né? Você tem várias opções aqui. De cena, de plot, de visualização de escoamento, etc. Certo? Aqui, de maneira muito objetiva, como eu quero comparar os valores, ó, eu vou ver os valores médios obtidos, né? Então, vou inserir aqui um goal plot. Então, aqui, ó, se eu colocar velocidade média, diferença de pressão, ó, e pegar e mostrar os valores, né? Então, aqui são os valores obtidos, né? Então, aqui tem o valor da velocidade média, aqui, ó, 3,293. Então, se eu colocar aqui, ó, a velocidade no CFD vai dar 3,293,
3 metros por segundo. O HL, ó, 0,789. 0,789. O F eu não calculei. Então, ó, se eu tirar aqui, né? Eu posso calcular, por exemplo, a diferença percentual, né? Entre a velocidade obtida no CFD pela velocidade média do escoamento, que é o V, né? Então aqui eu posso trocar por V. Então é a diferença percentual da velocidade, certo? Então a diferença percentual da velocidade, ó, menos de 1%, né? Esse aqui é o mais preciso. Agora, se for em relação ao HL, HLC, e aqui é o HL, né? Calculado. HL então a diferença percentual, ó, em torno de 2%, né? Então eu obtenho a diferença percentual entre os números, né? E é uma diferença baixa, né? 2% em relação ao experimental. Posso fazer outras coisas? Posso fazer. Tem uma série de outras coisas que podem ser feitas aqui. Então, acho que é isso, né? Com as informações básicas aqui, você já consegue avaliar experimentalmente, né? E usando o FlowFD. Ah, eu quero agora fazer um novo teste para uma condição diferente, ó. Por exemplo, agora eu não quero mais essa condição, eu quero essa primeira aqui, ó. Essa aqui, né? Então, o que você vai fazer, ó? Você vem aqui no projeto que você fez, ó, você vai clonar o seu projeto. E agora você vai fazer um segundo teste, né? Para um teste em que o Reynolds, ó, vai valer... Cadê o Reynolds aqui? Aqui, ó. Primeiro teste aqui em que o Reynolds vai valer 67.717. Então aqui agora é 67.717 e não mais os 62.000, certo? E aí o que você vai ter que mudar, né? O parâmetro de vazão, né? Então aqui você vai editar o parâmetro de vazão, ó, e vai mudar a vazão, né? Que você tinha antes de 7,45 vezes 10 a menos 4 para uma outra vazão que é aqui, ó, 9,09 10 a menos 4. Então aqui você volta e muda para 909. É isso? Isso, 909. Tá ok. E agora simula novamente, né? E compara os resultados. E aí você vai fazer isso para outros Reynolds. E aí você vai poder comparar os dados obtidos da maneira como eu fiz ou de uma maneira gráfica, né, mais agradável. Por exemplo, você pode plotar aqui, ó, HL em função da vazão volumétrica, comparando, ó, a linha verde aqui é o que eu obtive no CFD, a linha azul é o que eu obtive experimentalmente. Existe uma diferença, mas vê se é aqueles 2% lá que a gente acabou de calcular. E fazer essa avaliação no relatório. E para o vídeo não ficar mais comprido ainda, eu vou encerrar aqui. Antes de finalizar, tem a perda de carga localizada, né? Então a gente fez um ensaio com curvas.
Então a ideia é que você faça o desenho da curva no Solid, emende um pedaço de tubo e use a mesma estratégia de lead na entrada, lead na saída, mede a diferença de pressão como a gente fez aqui e faz o cálculo da perda de carga, né? Só que aí numa curva, certo? Então aqui tem que estar um desenho de curva. Qual é a minha sugestão? Vá no site da Tigre, certo? A Tigre BIM aqui, ela disponibiliza desenhos técnicos, tá? Você pode escolher aqui o AutoCAD 3D e colocar curva aqui e caçar, né? Uma curva, ó. Curva de 90 graus soldável, certo? 20 milímetros. Então essa aqui, né? Então eu marco ela aqui. Cadê? Deixa eu ver se ela baixou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ele abaixou os dois arquivos, ó, tanto o AutoCAD 2D quanto o 3D. Então aqui em Downloads, ó, eu tenho as adaptações técnicas, né, ó. Então eu vou fazer a extração, ó, extrair o arquivo, certo? Vou vir no Solid, e aqui no Solid, ó, eu vou em Abrir, Procurar, vou lá em Downloads, vou abrir a pasta, vou pegar aqui, ó, o AutoCAD 3D, tá? Tem que estar marcado aqui, ó, para todo tipo de arquivo, senão não aparece, tá? Então, se não tiver marcado aqui todo tipo de arquivo, ele não aparece. Então, aqui, ó, 3D, né? E aí, aqui as opções, ó, é o importar como sólido, né? Então, aqui, ó, o importar como sólido. Um arquivo de peça, certo? Então, na hora que eu der o avançar aqui, eu vou abrir o desenho e aí ele vai gerar o sólido da curva, exatamente como é a curva real da Tigre, certo? Aí aqui eu vou salvar lá no meu tubo de 20 milímetros, né, no meu arquivo que eu estava fazendo, ó, eu vou salvar como curva, certo? E aí na montagem, ó, agora eu vou aqui em novo, montagem, certo? O que eu vou fazer? Agora eu vou inserir um componente, certo? Eu vou pegar aqui, ó, área de trabalho, tubo de 20 milímetros, né? E cadê a curva que eu acabei de salvar? Onde que eu botei ela? Onde? Oxe, eu acabei de salvar a curva. Curva aqui. Ah, eu botei na pasta errada. Então aqui, ó. Eu vou lá na pasta certa, né? Que eu tinha uma pasta com outro nome aqui. Área de trabalho. Eu só venho na pasta perda de carga 12 milímetros, mas é essa aqui, ó. Então aqui tem a curva, ó. Então arrasta a curva, certo? Então a curva tá assim, ó. Na vista top, né? Olha lá, X e Y, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tubo. Então meu tubo de 20 milímetros aqui, ó. Esse tubo de 20 milímetros, ó. Eu vou abrir ele no Solid Edge, ó. E vou diminuir o tamanho dele, ó. Eu vou pegar ele aqui e vou dar um salvar como e vou chamar ele de tubo para curva, certo? E aí, ó, o que acontece? Qual que é a diferença dele, né? O comprimento dele não vai ser 1.300 e poucos, ó, vai ser, sei lá, 10 centímetros, 100 milímetros. Olha, é um tubinho, né? Um pedacinho de tubo aqui só, certo? Então esse aqui é o tubo para a curva. E eu salvo ele.
E nesse tubo para curva, o que acontece? Na montagem aqui, ó, eu vou inserir um novo componente e vai ser um tubo para curva. Vou montar ele, ó, na minha curva, ó, a linha A, e unir, ó, essa face com essa face aqui, ó. Primeira parte. Segunda parte, tubo novamente, essa face com essa aqui, né? Então, ó, tem a curva, certo? Se eu quiser curva, eu uso curva. Se eu quiser o cotovelo, eu caço o cotovelo aqui, né? Se eu quiser uma curva de 45 graus, eu caço a curva. Aí, ó, agora tem um desenho, salva, vai lá no Flow Analysis, coloca um lead aqui, coloca a condição de vazão aqui, a pressão aqui, e faz o ensaio. E boa sorte. Agora sim eu vou acabar.